A tua peça é aqui. Só isso. Jonas Varela apresenta Varela no Ar, o programa do Varela. Acesse no YouTube e clique em pesquisar. Direção-geral Lucas Varela, Nara Varela e Monalisa Varela. Ao nosso querido público que nos acompanha, o nosso cordial abraço, os nossos agradecimentos pela atenção e pela audiência. Varela no Ar apresenta, no programa do Varela, a vida de Jesus. Vida de Jesus, não é? The Life of Jesus, a vida de Jesus, é original em inglês. A autora Ellen G. White. E Aos Vencidos, Gomes Leal. Quando é que enfim virá o claro dia, o dia glorioso e suspirado, que não corre mais sangue esperdiçado à luz do sol que os mundos alumia? Que os vencidos não vejam a agonia do seu teto de colmo incendiado, e se ouça retumbar o monte e o prado ao tropel da veloz cavalaria? Quando é que isto será? Quando na vida virá ela a doce hora prometida, hora cheia de amor e desejada, em que fatais Caíns, fartos de guerra, nosso sangue não beba mais a terra e nem mesmo a justiça use de espada? Aos Vencidos, o autor Gomes Leal. E faremos hoje, Varela no Ar, programa do Varela, o 6º capítulo da vida de Jesus, Dias de Conflito, o poder que nos ajuda a triunfar. Os mestres judaicos tinham estabelecido para o povo muitas leis e exigiam dele umas tantas coisas que Deus não havia ordenado. Até os meninos tinham de sujeitar-se às suas exigências. Jesus, porém, não cogitava de aprender o que esses rabinos ensinavam, embora tivesse cuidado em não falar desrespeitosamente desses doutores. Só examinava as Escrituras e obedecia às leis de Deus. Muitas vezes era repreendido por não proceder como os demais meninos. Então costumava mostrar pela Bíblia que o Deus procurava demonstrar pela Bíblia o que Deus exigia de nós. Jesus buscava sempre tornar felizes a todos. Por sua bondade e delicado trato, os rabinos alimentavam a esperança de conseguir que ele se sujeitasse aos seus ensinos. Porém, debalde, quando insistiam para obedecer aos seus preceitos, perguntava-lhes o que dizia a Bíblia. Aquilo que esta dissesse não recusaria fazer. Tal atitude irritava os rabinos. Sabiam que os seus preceitos não eram conforme à Bíblia. Contudo, se desagradavam de que Jesus recusasse obedecer-lhes. Queixaram-se, pois, dele aos pais. José e Maria tinham aos rabinos na conta de bons homens, em virtude do que Jesus sofreu censuras bastante difíceis de suportar. Os irmãos de Jesus tomavam o partido dos rabinos. As palavras desses doutores, diziam eles, deviam ser acatadas como as palavras de Deus. Censuravam Jesus por sua atitude de superioridade em relação aos guias do povo. Os rabinos mesmos se consideravam melhores do que os outros homens
e desdenhavam ter relação com o comum do povo. Os pobres e ignorantes eram deles desprezados. Até os doentes e os padecentes eram por eles deixados ao abandono e sem esperança e conforto. Jesus revelava um tocante interesse por todos os homens. A toda pessoa sofredora com que deparasse, tentava ajudar. Não dispunha de recursos pecuniários, mas muitas vezes renunciava ao próprio pão a fim de mitigar a fome de alguém. Quando seus irmãos falavam asperamente aos miseráveis e desgraçados, ele ia ter com essas pessoas e lhes dirigia palavras de bondade e de animação. Tudo isto desagradava a seus irmãos, que o ameaçavam, procurando aterrorizá-lo. Jesus, porém, mantinha sempre a mesma norma de proceder, não fazendo senão o que parecia bem a Deus. Muitas eram as tentações e as provas que Jesus teve de enfrentar. Satanás espreitava continuamente uma ocasião de vencê-lo. Se Jesus pudesse ter sido levado a proferir uma única palavra de impaciência ou a praticar um erro que fosse, não se poderia ter feito o nosso Salvador. Satanás o sabia, sendo essa a razão por que tão persistentemente se empenhava para induzir o Salvador em pecado. Jesus era continuamente protegido por anjos celestiais, contudo sua vida foi uma longa luta contra as potestades das trevas. Nenhum de nós terá jamais de arcar com tentações tão terríveis como ele as sofreu. Para cada tentação, porém, ele só tinha uma resposta, está escrito. Nazaré era uma aldeia ímpia e a mocidade muitas vezes tentava Jesus acompanhá-los nos seus maus caminhos, como fosse um rapaz vivaz e alegre, não desdenhavam sua companhia. Entretanto, seus princípios de piedade lhes provocavam agastamento. Muitas vezes, ao recusar associar-se a eles em alguma prática desonesta, chamavam-no cobarde. Não raro troçavam dele por se mostrar muito escrupuloso em coisas insignificantes. A tudo isto, ele só tinha como resposta: o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal, a inteligência. O amor do mal é o amor da morte, porque o salário do pecado é a morte. Jesus não pleiteava seus direitos. Quando maltratado, sofria com paciência. Por causa de ser assim condescendente e resignado, muitas vezes lhe tornavam o trabalho desnecessariamente penoso. Contudo, não desanimava, porque sabia que Deus lhe concedia seu favor. Suas horas mais felizes eram as em que podia estar a sós com a natureza. Terminado o seu trabalho, dirigia-se aos campos a fim de entregar-se à meditação no fundo de virentes vales, ou à oração nas encostas das montanhas ou nas florestas. Escutava os pássaros gorjearem louvores ao Criador e associava-se a eles com alegres hinos de adoração e reconhecimento. Com cântico e adoração saudavam o despontar do dia, que muitas vezes vinha encontrá-lo em algum lugar solitário, meditando em Deus, estudando a Bíblia ou concentrado em oração. Desses momentos de pacífico repouso em Deus, ele tornava então ao lar da família,
para reassumir os seus deveres cotidianos e dar um exemplo de paciente trabalho. Onde quer que estivesse, sua presença parecia fazer aproximarem-se os anjos da terra. A influência de sua vida pura e santa era sentida em todas as classes do povo. Inocente e puro, ele se movia no meio dos negligentes, dos rudes, intratáveis, encontrando-se com um injusto publicano, o perdulário insensato, o insensível soldado ou o rude camponês. Jesus tinha sempre palavras de simpatia para aqueles que suspiravam sob o duro fardo da vida. Partilhando os seus pesares, repetia-lhes as lições aprendidas na natureza acerca do amor, da bondade e da misericórdia de Deus. Ensinava-lhes a considerarem-se entes dotados de súbitos talentos que ensinava-lhes a considerarem-se entre dotados de subidos talentos que, legitimamente usados, lhes dariam venturas eternas. Pelo seu próprio exemplo, inculcava a preciosidade dos momentos fugitivos da existência que cumpre empregar sempre em alguma coisa útil. Não lhe consentia o ânimo passar por alto a quem quer que fosse por indigno de sua consideração, mas procurava esforçar e animar ainda os mais rudes e poucos prometedores. Dizia-lhes que Deus os amava como a seus filhos e que para eles havia possibilidades de atingirem a semelhança do seu caráter. Deste modo, Jesus operava-lhes silenciosamente a favor de outros desde a sua mais tenra infância. E essa obra ninguém, nem os sábios doutores, nem ainda os próprios irmãos, podiam induzi-lo a renunciar. Com firme propósito, realizou o desígnio de sua vida, que era ser a luz do mundo. João capítulo 28, versículo 28. Então, nós concluímos hoje aqui o 6º capítulo da vida de Jesus, né? Nós voltaremos no nosso próximo programa com a leitura do 7º capítulo. É o 7º capítulo. Lembramos aos nossos queridos ouvintes, né? Vida News, segunda a sexta-feira, de 12 às 13 horas, jornalismo sério, atuante, apresentação Natália Varela, o jornalismo na Rádio Vida 102,9 FM. E você pode participar, é de segunda a sexta-feira ao meio-dia, de 12 a 1 hora. E você pode participar através dos telefones 3287-2158, 3287-2999 e acessar www.radiovidafortaleza102fm.com. E o programa 100% Jesus, da missionária Natália Varela, sábado às 23 horas. Né? Você pode participar também por esses mesmos telefones aqui e acessar www.natalinavarela@hotmail.com.br. E lembramos também a oração da Varela, às quartas-feiras, a partir de 18h30, na sua clínica Varela de Estética e Beleza, Rua Oswaldo Cruz 1660, na Aldeota, entre Padre Antônio Tomás e Carolina Sucupira. E falamos também do programa Check-up, na TV Diário, domingo, às 20 horas. O assunto é saúde e beleza, atualidades da medicina. E você pode participar pelo telefone 32669643, DDD 85, ou acessar www.natalinavarela@hotmail.com.br. E o programa Check-up, você pode solicitar algum assunto em relação à medicina
Você pode até escrever para o endereço Rua Tomás Dacioli 1677, no Dionísio Torres. E nós lembramos também que a missionária Natália Varela prega a palavra de Deus nas igrejas evangélicas em Fortaleza, ganhando almas para Jesus, ganhando vidas para Jesus. Você pode entrar em contato com ela através desses telefones e dos e-mails, né? E falamos também aqui da clínica, que é da nossa querida empresária, jornalista, missionária e radialista Natália Varela, é a clínica Varela Estética e Beleza, né? A Rua Oswaldo Cruz 1660, na Aldeota, telefones 32240783, 32247018, www.varelaestéticabeleza.com.br. Meus irmãos, então ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tudo de bom, fiquem com Deus.